No vídeo passado, a gente bateu um papo sobre o tamanho real dessas saias imensas do século XVIII. Então, no vídeo de hoje, a gente vai testar as teorias a respeito do tamanho dessas peças da maneira menos prática possível, que é recriando uma anquinha do século XVIII a partir do molde de uma peça original. Meu nome é Pauline Kiesler, eu sou historiadora da indumentária e nesse vídeo eu vou te contar como eu fiz para recriar uma saia de anquinha de 1700, daquelas que a gente pode roubar uma TV embaixo. Olá, modistas! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você está caindo aqui de paraquedas e chegando no canal por hoje, seja muito bem-vindo! Neste canal a gente fala sobre história da moda, mas nós fazemos isso com base em pesquisa histórica séria, usando documentos da época e muitas vezes recriando as peças da época para poder testar algumas hipóteses sobre elas. Que é exatamente o que eu estou fazendo nesse vídeo e fiz no vídeo anterior, porque nós estamos colocando à prova a teoria de que as saias do século XVIII eram realmente imensas e impossíveis de fazer qualquer coisa com elas. No vídeo passado, nós fizemos a versão pequititinha dessas armações. Mas hoje eu vou liberar o monstro da costura histórica que existe dentro de mim e vou fazer um panier imenso, que de largura tem quase a minha altura. E eu tenho 1,5 m. Então já sente seu dedinho nesse botão de like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e vem comigo para eu te mostrar como é que eu fiz o molde, como é que eu montei essa peça, como é usar essa armação na vida real e as coisas que eventualmente deram errado no meio do caminho. Bom, eu acho que é bom, né, a gente começar definindo exatamente o que vai ser feito. Não é um grand panier, que seria o panier mais formal, geralmente longo, que precisa sustentar saias bordadas e muito pesadas. Para esse vídeo especificamente, eu estou procurando um intermediário entre o modelo super formal gigante e aquele pequenininho do vídeo passado. Como esse um panier mais curto que está no Museu Victoria and Albert. Mas sendo a rainha Charlotte alemã, optei por me inspirar nesse modelo que está no Museu Nacional da Alemanha. Ele tem 3 linhas de barbatanas, sendo 2 quase que perfeitamente horizontais, e uma inclinada, que é o que vai dar sustentação para o vestido. Uma coisa muito legal é que o museu incluiu a foto das fitas do interior, porque eram essas fitas internas que seguravam o formato do panier. Sem elas, o panier fica parecendo um ovo, e definitivamente não é isso que a gente quer. Procurando moldes, encontrei esse livro alemão de modelagem e costura histórica, que tem um molde para um modelo parecido, só que com uma saia longa, sem barbatanas. E foi com ele que eu comecei a trabalhar. Esse é um bom momento para eu contar para vocês que nós temos um Apoia-se, que você também pode ser membro do canal aqui no YouTube. E que neste mês de outubro, todo mundo que é apoiador, membro, assinante, que contribui para a manutenção e para o funcionamento do canal, vai ganhar de presente não só o habitual, que é acesso antecipado aos vídeos e acesso às minhas fontes pessoais de pesquisa, mas eu estou dando de presente os moldes que eu usei também. O link para você se tornar apoiador ou membro está aparecendo aqui na tela em algum lugar, mas também na descrição do vídeo. Como sempre, eu amplio os moldes manualmente, porque acho isso até bem satisfatório. E o tecido é aquele mesmo algodãozinho vagabundinho de 4,99 metros que a gente usou no projeto passado. E uma consideração importante, eu poderia ter usado um tecido melhor para fazer esse projeto, um tafetá, um cetim, eu poderia. Só que eu realmente não vejo sentido em gastar meu dinheiro com um projeto que eu nem sei se o molde vai funcionar e já botar isso direto num tecido mais caro. Então fica a dica, sempre tenha um tecido mais baratinho em casa. E o tecido baratinho vale até cortina velha e lençol velho para vocês testarem as modelagens. Assim, se o negócio der errado, e vai por mim, ele vai dar errado, você não vai adicionar falência ao sabor da derrota que você já vai amargar. Bom, aqui estão as 2 peças do panier e eu já peço desculpas pelo áudio porque tô meio que improvisando aqui e tem bebê chorando no fundo, enfim. Essa aqui é a parte de cima, que não vai nenhuma barbatana. Tá, Luiz? A gente sabe que tu quer participar do vídeo. E essa aqui é a parte onde vão as barbatanas efetivamente. Vai uma barbatana assim, que é o arco, o cotovelo, né? E uma barbatana na base. O molde do livro tem uma saia comprida junto e eu tenho quase que certeza que eu vou precisar colocar um pedaço de tecido aqui embaixo, porque senão isso aqui não vai estabilizar e vai ficar todo esquisito, mas vamos montar para ver o que vai dar. Bom,
o que eu resolvi fazer foi colocar um terceiro painel embaixo, ao invés de continuar a saia até o chão, como é o molde original, para ficar mais parecido com a referência do original do museu, que ele tem 3 linhas de barbatanas. E esse que eu peguei teria só 2 linhas, mas, bom, vamos ver agora como é que vai ficar, né? Bom, ele tá montado, tá com as 3 partes, né, fora aquela parte extra que eu coloquei aqui embaixo. E eu preciso transferir o desenho das canaletas pra cá, pra saber onde posicionar. Então, o que eu faço é pegar o molde, eu encho ele de giz dos 2 lados, e aí eu coloco uma base de corte aqui embaixo do tecido, e eu venho com aquele negocinho, esqueci o nome agora, que marca, que faz esses furinhos. Carretilha, o nome do bagulho é carretilha, lembrei. E aí basicamente eu transfiro o desenho da barbatana pro tecido, e aí depois eu venho preenchendo com o giz e aplicando a barbatana no lugar. Depois de dobrar os outros acabamentos, hora de colocar as canaletas. E eu escolhi de novo o cadarço sarjado, porque ele é resistente, faz curva e principalmente eu já tinha em casa. Dessa vez não alinhavei, fui direto para a máquina, mas tive que costurar tão devagar que não valeu a pena. As barbatanas são as mesmas do outro panier, fita de aço mola encapada com plástico. O senhor modisto corta com um alicate do bom e eu encapo as pontas com fita isolante. As originais da época eram encapadas com couro. E falando em originais da época, eu preciso comentar a técnica original para a aplicação dessas barbatanas. Ao invés de fazer canaletas, como eu fiz, geralmente as barbatanas eram encapadas com linho e às vezes com cetim, dependendo do material que o panier fosse feito. Fazia um tubinho com as barbatanas e esse tubinho é que era costurado no tecido. Então eu fazia canaleta e passava a barbatana, já aplicava direto. Só que como a técnica original e a técnica moderna, que é de fazer as canaletas, não dão muita diferença de resultado, eu acabei optando pela técnica moderna porque ela era um pouquinho mais rápida do que pré-encapar as barbatanas. Agora bora colocar as barbatanas nesse monstrengo. Isso se a gata aí me deixar usar a cama para filmar. Passar as barbatanas pela canaleta requer um pouco de paciência. Você precisa ir puxando o tecido aos poucos, porque mesmo encapada, a ponta ainda tranca em algumas curvas. Mas deu certo! Assim como no outro modelo, o ideal é fazer o cos já com as barbatanas colocadas, o que necessariamente significa costurar à mão. Dessa vez, estou usando o próprio cordão sarjado para fazer o cos. Uma técnica que é usada também para finalizar as saias da época, mas com fita feita de linho. A minha é de algodão mesmo, do tipo que se compra em qualquer loja de aviamento. Já vou vestir com as fitas internas amarradas e um dos lados do cos amarrado também, que é para facilitar a minha vida. Essa abertura é excelente porque o bolso fica totalmente acessível. Claro que a minha saia vai ter uma abertura escondida nas pregas. A proporção dele ficou bem imponente em relação à minha altura e provavelmente eu deveria fazer esse panier com uns 30 centímetros de circunferência a menos. Ou seja, 15 centímetros mais estreita na frente, 15 centímetros mais estreita nas costas. Ele é bem leve, ótima mobilidade e as fitas internas não atrapalham o movimento. Mas ele realmente te força a repensar os seus movimentos, porque com a saia, isso mexe totalmente no centro de gravidade do corpo, o que me fez lembrar de uma coisa. De acordo com Antônio Moraes de Silva, que era um brasileiro natural do Rio de Janeiro que escreveu um dicionário de língua portuguesa em 1789, esse tipo de peça se chamava donaire, descrita como círculo de arame ou barba de baleia, e às vezes é mais de um, que se veste por baixo das saias para as alargar do corpo e relevar. Não estranhem as palavras, elas estão com a escrita original da época. E olhando o resto da página, a gente encontra alguns adjetivos derivados dessa palavra, como donairoso, quem tem donaire, garboso. E experimentando essa peça dá para perceber claramente o quanto ela altera os teus movimentos. Não no sentido de te restringir os movimentos, mas te fazer pensar antes de se mexer. Uma ideia parecida como quando, sei lá, você tá com uma saia longa e um salto alto e precisa usar a escada, e aí tem que pensar antes de executar um movimento que em outra situação seria automático. E como esse tipo de armação foi concebido inicialmente pensando em mulheres nobres, a gente consegue entender um pouco do papel que o corpo tinha na ideia de nobreza.
Para quem lê romances de época ou assiste produções de época, nobreza é uma coisa muito relacionada com propriedades rurais e títulos, como conde, marquês, duque. E isso era a primeira condição para ser nobre, mas não era a única. Esperava-se que os nobres se comportassem de maneira diferente do resto da população. A gente está falando de uma época onde a desigualdade entre as pessoas era vista como algo natural e até ligada ao sangue mesmo. E esse comportamento nobre envolvia o consumo de luxo, mas também muito daquilo que viria a ser conhecido como etiqueta. Saber se vestir, falar, dançar, comer e até andar corretamente. E essas regras eram muito importantes na corte, tão importantes que os filhos dos nobres já começavam a ser educados para conhecer essas regras de cor ainda na infância. Aí você meio que entende porque mesmo as crianças pequenas eram vestidas como mini-adultos. Elas precisavam desde cedo aprender a se mexer nessas roupas, para que na vida adulta fossem graciosas de uma maneira que parecesse algo natural delas. E embora a armação seja flexível, como era o material original, sentar usando panier requer um certo grau de cuidado. Levantar também. Isso que eu ainda não estou usando o traje em si. E é uma experiência bastante diferente, porque eu estava acostumada com as crinolinas vitorianas de 1850. Tem um formato arredondado e são mais instintivas de usar e de se movimentar. Se só sentar e andar em casa com ele já foi uma experiência diferentona, eu não quero nem imaginar como é que vai ser a hora que eu efetivamente colocar o traje no corpo e eu tiver que sair de casa com ele. Eu vou ter que colocar uma placa de excesso lateral antes de sair. Como esse panier saiu até melhor e maior do que eu estava esperando, não sei se eu vou seguir com o plano original, que era fazer o super megazord panier de corte articulado de 1750. Então, no fim das contas, eu vou deixar isso para vocês decidirem. Dá uma olhada no comentário fixado aqui embaixo, deixa o seu voto lá, pra gente saber se eu vou realmente fazer um monstrengo de 2,5 metros de largura que vai potencialmente ocupar todo o pouco espaço livre que existe na minha sala. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Deixe o seu like, o seu comentário, envie esse vídeo para alguém que você acha que vai curtir essas curiosidades. E, muito importante, se inscreve aqui no canal e dá uma conferida nesses outros conteúdos de história da moda que a gente já tem por aqui.